Olá, estamos iniciando mais um Painel Regional, o seu habitual programa de debate, sempre aqui ao vivo, de segunda a sexta-feira pela Santa Cecília TV, às 13 horas e 30 minutos. O programa você também pode assistir em reprise às 20 horas aqui na emissora e assiste também pelo Santa Portal, o portal digital do Santa Cecília TV, e depois o programa fica disponibilizado no YouTube. Aqui, os assuntos mais importantes, os temas regionais, assuntos que são de interesse do Estado e também os temas nacionais passam aqui pela discussão nessa bancada que recebe sempre convidados especiais para levar a você não só a informação, mas também a opinião com conteúdo. Hoje recebendo aqui com muita honra Edmur Mesquita, subsecretário de Assuntos Metropolitanos, aqui à minha esquerda, na ponta o colega jornalista Aldo Neto e à minha direita o professor Iberê Cirna, professor de marketing político, ali na ponta a Camila Loy, que já fala para você, telespectador, como participar aqui do painel regional. Você é telespectador e você também internauta que assiste aí pela internet. Temos também os jornais parceiros do Diário do Litoral, do painel regional, entre eles o Diário do Litoral, que hoje traz como manchete: construção de escola na Vila São Jorge vai atrasar mais 8 meses. A crise aí atingindo também a construção de escolas. Passa aqui uma edição para o Edmur Mesquita e peço que ele repasse ali ao Aldo. E aqui também para o professor Iberê Cirna. Jornal parceiro também, do mesmo grupo do Diário do Litoral, a Gazeta de São Paulo, que traz como manchete: vacina da dengue chega nos próximos dias a São Paulo. Vacina da dengue chega nos próximos dias em São Paulo. Está aqui uma edição para o Edmur Mesquita e outra para o Aldo Neto. Também para o nosso professor Iberê Cirna. E a gente já vai cumprimentando aqui os convidados da bancada hoje. Edmur Mesquita, tudo bom, Edmur? Tudo bem, Heraldo. Quero dizer da minha profunda alegria de estar mais uma vez aqui no painel regional, ao seu lado, ao lado do amigo Iberê, da Camila e também do Aldo, que, enfim, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração já há muito tempo. Aliás, essa admiração deve ser dividida com todos vocês aqui, né? E com a Camila, jovem, promissora, que está aí, né, também dando a sua contribuição já para o jornalismo da Baixada Santista. Muito bem. Aldo Neto, tudo bom, Aldo? Correndo com as campanhas? Sempre, né? Tudo bem, Heraldo? Boa tarde a todos os amigos da mesa, ao nosso professor Iberê, a Camila e principalmente aos poucos telespectadores que está aí mais uma vez prestigiando o painel regional, né? Hoje, tendo a grata companhia do Edmur Mesquita, que é um dos maiores conhecedores de Baixada Santista, né? Afinal de contas, atua na AGEM há tanto tempo, agora está de subsecretário de Assuntos Metropolitanos da região da Baixada Santista, está cuidando de todas as regiões metropolitanas do Estado, e que é algo importante, porque quanto mais se descentraliza o poder, mais ágil fica a atuação do poder público, né? Então é interessante esse tema, a gente debater além de política, né? Que o Edmur é o coordenador regional do PSDB aqui na Baixada Santista e o PSDB está botando ninho em tudo quanto é lugar, né, professor Iberê? Muito bem, verdade. Edmur Mesquita, vereador, secretário municipal, deputado estadual, realmente é uma pessoa que tem profundo conhecimento da nossa região aqui da Baixada Santista. E também aqui o professor Iberê Cirna, que também já esteve lá na AGEM. Tudo bom, Iberê? Tudo, é um prazer sempre, até estar na companhia de vocês e estar vendo o Edmur, né? O Edmur estava há tanto tempo. Eu tive a ousadia de substituí-lo na diretoria executiva da AGEM e há muito tempo que não vejo o Edmur pessoalmente. Acompanho, sei do trabalho, sobe e desce, corre pelos 9 municípios, a gente sabe o que é isso. E o tempo é tamanho que ele está muito grisalho. Você não está com todos os cabelos brancos, tem alguns ainda coloridos.
Eu não sei se foi o tempo que deixou assim mais branquinho, entendeu? Esse é o Mas problema eu de fico comemorar feliz. muitos aniversários, né? Deixa a gente de cabelo branco. Ou foi a sua companhia, né? Durante muito tempo, não. Mas fico muito feliz de poder estar nessa bancada com o Edmur, com o Aldo, com a Camila, que aliás está aqui do meu lado. Hoje eu estou, entendeu, numa posição estratégica aqui, eu fiquei muito feliz. Todo mundo quer sentar aqui à minha, à minha Que direita, né? às vezes tem assim, alguns que se acham dono da cadeira, viu, Edmur? Aqui é um rodízio. Então a gente precisa aproveitar quando vaga, sentar ao lado da Camila. Então é um muito prazer estar com vocês. Camila, tudo Olá, bom, Camila? Heraldo, tudo ótimo. Boa tarde para você. Cumprimento aos convidados do programa de hoje, ao Aldo Neto, ao Edmur Mesquita, ao professor Iberê também, que está aqui ao meu lado. E uma boa tarde a você que está em casa acompanhando mais uma edição do Painel Regional. Como você já sabe, a sua opinião também é importante aqui nos assuntos que são discutidos durante o programa. Basta acessar a nossa página no Facebook para deixar a sua participação. facebook.com/Painel Regional TV, ou então você também pode participar por meio dos nossos 2 telefones que ficam sempre abertos durante o programa. 3223-1120 e 3223-7676. Muito bem, nós vamos falar bastante hoje sobre metropolização, mas antes a gente vai discutir um pouquinho que essa manchete hoje aqui do Gazeta de São Paulo realmente é muito interessante e bem-vinda, né? Essa vacina da dengue, nós já recebemos aqui o Marcos Caseiros várias vezes, que estava falando, né, desse desenvolvimento dessa vacina e já deve chegar nos próximos dias às clínicas. Realmente, nós temos aí esse problema sequencial, né, da contaminação por dengue aqui na região da Baixada, país inteiro. Então, o desenvolvimento dessa vacina realmente traz um certo alívio. Concorda, Edmur Mesquita? Claro, nós vivemos um período já há muito tempo, né, de uma preocupação enorme com relação à dengue. E isso não afeta tão somente aqui a Baixada Santista, enfim, o país inteiro. Muito se questionou sobre essa possibilidade de ter uma vacina específica para a dengue, né? Mas agora isso passa a ser naturalmente algo absolutamente concreto, real, e com isso certamente nós iremos diminuir as pessoas que sejam afetadas, né, por uma doença seríssima, grave, né, muito preocupante. Então, é motivo para enorme comemoração. Aldo, a chegada da vacina, mas não devemos descuidar, né, da atenção, do asseio, que é realmente a principal causa, né, da continuidade desse problema que afeta principalmente os países tropicais. Se cada um fizesse sua parte, né, deixasse sua casa limpa, acabasse com os criadores, não precisasse gastar dinheiro em vacina e tão pouco em atendimento médico em saúde, né? Então, se a pessoa fosse cidadão mesmo, não teríamos que ter essas manchetes, não teríamos que ter esses problemas. Então, não é porque tem vacina que você vai deixar a água limpa para na sua casa. Por favor, limpa a água da sua casa para diminuir o custo de tudo isso, que não é barato não, quem paga sou eu e você aí. Não é isso, professor Iberê? Na verdade, eu acho assim... Lembrando que a vacina é na rede privada, não está na rede pública. Não, eu estava vendo aqui o preço aí, Caro. 132 mangos no mínimo. Eu acho assim, é muito bem-vindo, mas como tudo no Brasil, com muito atraso, gente. Isso é difícil. Muito atraso. Não é possível. Nós estamos falando aí em vacina, embora a gente saiba que o procedimento para que entre em uso demanda alguns anos, mas mesmo assim, me parece que o Brasil retarda muito isso. Ele tem uma morosidade muito grande. Então, nós já fizemos uma série de vítimas, já tivemos aí surtos assustadores. Então, assim, é bem-vindo, mas que as próximas, nós estamos tendo aí algumas mutações. Espero que a ciência brasileira, né, os cientistas dessa área, tenham um apoio total do governo para poder desenvolver com mais rapidez e a gente poder atender cada vez mais, né, a necessidade da população. Porque senão, não adianta nada também aparecer com uma vacina quando metade da população já está infectada pelo primeiro, segundo, está no quarto, quinto estágio. Então nós precisamos
ter um pouquinho mais de celeridade nisso. Mas continuo dizendo que é muito bem-vindo. Muito bem. Edmur Mesquita, metropolização da Baixada Santista. 20 anos, grandes desafios, a busca constante de soluções conjuntas para problemas idênticos para os nossos municípios aqui da Baixada. Você que viu a construção, né, da região metropolitana e tem acompanhado sistematicamente, atuado também nos órgãos de elaboração, de consultoria, enfim, de gestão, qual é o saldo, qual é o balanço que você faz hoje de todo esse processo? Eu faço uma avaliação, Heraldo, muito positiva, né? Olhando o aspecto dessa história, né, são 20 anos. 20 anos. Para nós termos uma ideia, a Baixada Santista viveu momentos importantes dentro desta visão da importância dela se transformar numa região metropolitana. Essa foi uma luta permanente, uma luta que foi direcionada para esse objetivo. Em 61, ainda quando o Silvio Fernandes Lopes era prefeito, né, Iberê, ele, ao criar a Prodesan, ele teve essa visão, né, de futuro, porque a Prodesan tinha essa característica de ser uma empresa de planejamento regional. Planejamento regional. Depois passou esse período e em 68... A Coab também, né, Edmur? Desculpa, a Coab é uma empresa metropolitana. Uma empresa metropolitana. Mas eu digo do ponto de vista do planejamento, né? Passou esse período e em 68, infelizmente, nós perdemos a autonomia política, né? Intervenção do governo federal, governo militar. O Esmeraldo Tarquínio teve o seu mandato cassado e, a partir daí, o que aconteceu? Houve um certo arrefecimento dessa luta, porque Santos, claro, era o polo aglutinador, né, e de liderança a respeito desse trabalho regional. A rigor, depois que Santos, portanto, recupera sua autonomia política em 84, novamente vem à tona a luta pela regionalização, né, de transformar, portanto, a Baixada numa unidade regional. E, de fato, na sequência, com a vitória do governador Mário Covas, ele assumiu o compromisso com a Baixada Santista de que um dos seus primeiros atos seria esse, de transformar a Baixada numa região metropolitana. E, de fato, isso aconteceu. Ele enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei criando a região metropolitana da Baixada Santista e, a partir daí, do ponto de vista da sua institucionalização, o que nós fizemos? Foi criado o Conselho de Desenvolvimento, composto, portanto, pelos prefeitos dessa região. Foi criada a Agência Metropolitana, que naquela época quem assumiu a sua direção foi o Coiu Irra, né, que vinha de um processo político também muito interessante, foi vereador, foi prefeito, foi deputado estadual, deputado federal, foi constituinte. Vale dizer que a nomeação do Coiu para a diretoria executiva da Agência Metropolitana, o governador sinalizou claramente, Mário Covas sinalizou que queria dar um status político de força, de expressão política, né? Bem, ao longo desse período, claro, nós fomos dando diversos passos. Creio que a marca maior nesse período de 20 anos da importância e da pactuação que foi firmada entre o governo de São Paulo e os governos municipais foi a realização da Agenda Metropolitana em 11 de agosto de 2011. Fizemos um trabalho de construção, né, dos diversos secretários de Estado, junto com os prefeitos municipais, junto com os secretários municipais, com a imprensa, com a sociedade civil. Começamos a estabelecer pactos dirigidos para as áreas tais como meio ambiente, mobilidade urbana, segurança pública, educação, saúde, turismo e assim por diante. E todo esse trabalho de definição de prioridades, né, nessa relação de parceria estabelecida entre o governo de São Paulo
e as prefeituras, tudo isso fez com que o governador, no dia 11, portanto, de agosto de 2011, pudesse fazer o anúncio de investimentos daquilo que foi pactuado preliminarmente nessa relação das secretarias de Estado com os prefeitos municipais. Bem, o governador nesse dia, portanto, anunciou investimentos da ordem de 5 bilhões e 300 milhões de reais. Algo absolutamente inusitado, não é só na história da Baixada Santista, na história do Brasil. Né? Nós temos capitais, aliás, temos estados que não tiveram ou não têm investimentos desta grandeza, desse patamar. Né? Eu diria hoje, sem medo de errar, que 95% desses investimentos anunciados pelo governador já foram aplicados, né, em projetos importantes, estratégicos para o crescimento da Baixada Santista. Claro que nós temos ainda muito, né, a aprender. A região metropolitana, eu sempre digo isso, é uma experiência permanente, é diária, é no cotidiano da vida que a gente vai aprendendo, a gente vai naturalmente buscando as soluções comuns para os problemas comuns. Então, eu digo também, sem medo de errar, a Baixada Santista hoje é modelo para São Paulo e para o Brasil, né, em razão das suas conquistas, em razão dessa visão da consciência metropolitana, que a cada dia que passa a gente vai ampliando ainda cada vez mais. Edmur, apesar de todo o esforço, a gente acompanha essa movimentação, uma das críticas que se fazem à região metropolitana da Baixada é que as conquistas, elas vêm num ritmo muito mais lento, pois se comparado a outras regiões metropolitanas, o desenvolvimento é bem maior. Né? Então sempre se faz essa cobrança. Campinas, região de Campinas, o desenvolvimento é maior, as coisas acontecem numa rapidez surpreendente e nós temos problemas gravíssimos, por exemplo, a mobilidade. Agora está chegando o VLT e se fala, bom, mas chegou com 20 anos de atraso, problemas aqui na rede, nas estradas, o acesso ao porto, o acesso à cidade, que também começa a se desenhar agora. Quer dizer, é de fato um ritmo mais lento, precisa o que para dar uma acelerada nisso, Edmur? Não é um ritmo mais lento, mesmo também com relação às outras regiões. Né? Campinas, de fato, é uma região forte, foi criada depois da Baixada Santista. Né? A Baixada Santista foi a primeira região metropolitana a ser constituída após a Constituição de 88. Na sequência veio Campinas, é uma região composta por 20 municípios. Depois o Vale do Paraíba com o Litoral Norte, são 39. Bem, a região metropolitana de São Paulo sofreu um processo de reformulação que também foi nessa gestão do governador Geraldo Alckmin. Criamos os aglomerados urbanos de Piracicaba e de Jundiaí. E, mais recentemente, a criação da região metropolitana de Sorocaba e, na sequência, a região de Ribeirão Preto. Uma região grande, 34 municípios e muito forte do ponto de vista econômico. O conjunto de todos esses municípios, para que vocês tenham uma ideia, que formam, portanto, a macrometrópole paulista, é a terceira maior do mundo, né, Iberê? É uma coisa impressionante, porque tudo nessa grande mancha urbana que nós temos no estado de São Paulo, são 197 municípios que compõem todas essas regiões metropolitanas, imagina, tudo é gigantesco, né? A gente só perde para Nova Delhi, na Índia, né, e para Tóquio, no Japão. Então, o que acontece? Nós temos cidades que têm IDH alto, né, qualidade de vida, etc., mas você tem os contrastes. Ao mesmo tempo, ali do lado, você tem cidades que carecem de saneamento básico, de ter acesso à saúde de qualidade, à casa digna, à habitação digna, etc. E esse é o papel que a gente desenvolve. Como é que a gente vai pensar o planejamento dentro de uma visão estratégica de futuro, a médio e longo prazo, para que essas distâncias sociais ainda existentes nessa grande mancha urbana que nós temos no estado de São Paulo, essas distâncias possam diminuir. Esse é o nosso papel. Na Baixada Santista, nós temos exemplos hoje muito positivos. Né? Quero aqui fazer uma referência ao programa de recuperação socioambiental da Serra do Mar.
Esse foi considerado pelo BID o maior programa de recuperação ambiental do mundo. Fez a remoção de famílias de áreas de risco, que estavam em áreas de risco. Né? Ninguém nasceu para morar nessas áreas. Foi um trabalho muito dirigido, extraordinário. E vale a pena destacar isso. Parte dessas famílias que moravam nas cotas de Cubatão, parte delas mudaram-se para outras cidades, tanto da região metropolitana da Baixada Santista, como até também foi dada a oportunidade para que elas escolhessem para algumas cidades do ABC e também de São Paulo. Esse é um programa absolutamente exitoso. Né? Investimento da ordem de R$ 1,5 bilhão de reais, e foram cerca de 5.300 famílias que saíram dessas cotas. A implantação do VLT, bem, é verdade, demorou, desde a época do Mário Covas, né, essa luta foi perseguida, tivemos problemas que não foram de responsabilidades do Estado. Mas também não importa agora ficar remoendo, né, o passado, o que aconteceu. Mas o fato é que hoje o VLT é um modal concreto. Né? O transporte certamente é o maior fator de integração de uma região. Porque as pessoas, né, acontece isso, né? Elas se movimentam. Então saem de Peruíbe, vão estudar, vêm estudar aqui em Santos, vão trabalhar em Cubatão. Quer dizer, elas se movimentam em toda a região. E o VLT, portanto, é um fator de integração extraordinário. Na área da saúde, construção de novos hospitais, ampliação de outros, é o caso de Itanhaém, há uma visão estratégica de política de saúde regional que está sendo muito bem dirigida pelo Davi Uip. Então, em todas as áreas, nós temos experiências positivas. Agora, só para concluir, às vezes... Deixa eu chamar um intervalo, Edmur, e a gente claro, vai claro. continuar conversando Tá bom. por segmentos dessas áreas aí que vêm sendo acompanhados pela metropolização. Fazemos um pequeno intervalo e a gente já retorna. Já de retorno aqui para o segundo bloco do painel regional, e o Iberê também esteve lá pela AGEM, cuidando de metropolização, hein, Iberê? 20 anos aí, comemorando? Comemorando. Estive lá substituindo o Edmur, né? Aliás, me deixou um caminho. E quando o Edmur fala aqui que nós fizemos um plano em 2011, é porque já tínhamos desenhado uma série de fóruns que discutiram cada um dos temas que serviu como subsídio para que alimentasse essa ideia aí. E o Edmur sempre, quando saiu, foi para São Paulo, na Secretaria de Assuntos, entendeu, regionais, e nós discutimos sempre isso. Mas eu quero fazer um pitaco aqui, viu, Edmur, que todo mundo fala assim, mas a região aqui tem problema, ela não anda, ela não voa. E hoje o Edmur tem essa clareza. Cada uma das regiões metropolitanas tem os seus próprios desafios. Então, é muito complicado quando você quer comparar os desafios da região metropolitana de Campinas com as de Santos. Quer dizer, nós temos aqui que buscar algumas soluções, mas não temos terreno, nós estamos a cidade de Polo é uma ilha, quer dizer, nós temos a nossa característica. Aí não dá para comparar. Então, quando você vai para a região de Campinas, eles têm lá as estradas vicinais, tem lá uma área rural, nós não temos nada disso. Então, o Edmur hoje, né, com a experiência até que teve aqui, por 2 vezes como diretor executivo, né, Edmur é o único que tem 2 fotografias lá, né, entendeu? Eleito e reeleito. E, na verdade, usa esta experiência que teve aqui para entender também essas outras regiões. Então, não dá para comparar. Né? Não dá para você, toda vez, para quem passou por lá, fica essa crítica, né? E algumas regiões optaram, como a região da ABC, optou por consórcios, né? Eles não montam região metropolitana para tudo. Então, assim, cada um tem a sua realidade. A região metropolitana da Baixada, ela tem avançado dia a dia. Tá longe ainda do ideal, com certeza, entendeu? Ainda tem muita coisa para ser discutida, para ser acertada, e os problemas da região metropolitana,
eles vão se sucedendo, depende aí da economia brasileira hoje. Aí você tem hoje crises na área da saúde, no desemprego, tudo isso estoura onde? Dentro de uma visão metropolitana. Porque nós não temos isoladamente, né, soluções para Cubatão, tem que ser discutido na região metropolitana. Então, esta é uma realidade desta região. Então, por favor, não comparem as regiões, aceitem as diferenças da região. E nós temos que cuidar da nossa. Nós temos aqui os nossos 9 municípios, essa, mais do que nunca, né, é conhecido da população os nossos desafios. Uma delas é a mobilidade, né, que está tentando aí pelo VLT, adaptando-se ao BRT, quer dizer, nós, de alguma forma, vamos buscar soluções para a nossa região. Não dá. Nós fizemos aqui, quando eu estive na direção, fizemos o Fórum Internacional, o Edmur participou lá, e nós tivemos algumas regiões, por exemplo, de Corrientes, da Argentina, teve aqui mostrando as dificuldades que tinham, né? Madrid, que era uma outra região metropolitana, de Toulouse, quer dizer, todos apresentaram o quê? As características da região. E nós temos que aprender a lidar com as nossas características, os nossos desafios. Então não dá para ficar comparando que aquele anda mais rápido, nada disso. Cada um tem que olhar o seu espaço. E o nosso espaço, ele está muito bem desenhado a partir entendeu? De uma série de estudos feitos aí, né? O planejamento foi desenvolvido e as soluções estão aí. Agora, também as soluções, às vezes, não vai sem a economia, né, Edmur? Não dá para fabricar dinheirinho, né? Não dá para fabricar verba para poder resolver o problema. Aldo, mobilidade, o VLT está aí. Começou Santos e São Vicente, já é o início da metropolização, de uma solução metropolitana. Qual que é a tua avaliação? Vou ser bem sincero, já que estamos aqui na mesa de amigos. É um momento de festa pelos 20 anos da região. São 20 anos da região metropolitana. Eu vou falar um pouco que eu penso que é um reflexo do que eu escuto da população na rua. Sem dúvida. Concordo. Estamos com 2 diretores da AGEM ao longo desses 20 anos aí. É muito blá, 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 muito planejamento e pouca solução. O nível do fórum, do planejamento, para a solução é muito pouca. Quando a região foi criada, há 20 anos atrás, o governador era o Mário Covas. Hoje é o Geraldo Alckmin, mas o governo não mudou nos últimos 20 anos do Estado. E o que andou? Mudaram os desafios. Muito pouco. Espera aí, Aldo. Iberê, muito pouco diante dos desafios que tem. Eu vou lembrar um outro fato. Há cerca de 10 anos atrás, ou um pouco menos, foi criado aqui pelo governador Geraldo Alckmin, não sei se foi o Geraldo ou se foi o José Serra, a Agência Regional de Saúde. Não se debatia a saúde já na AGEM? Aí foi colocado o atual secretário da Viúva, era que a única coisa que se fez foi inaugurar lá um hospital no Guarujá, num prédio lá onde já funcionava um equipamento de saúde, lá da fundação que o Davi participava. Aí ele saiu dessa agência que fazia reunião uma vez por mês e da reunião a prática muito pouco, e virou secretário de Estado e a agência morreu. Ninguém mais se falou em agência, ninguém mais... O que eu sinto? Estou falando do meu sentimento, que eu acho que eu estou refletindo o sentimento da população. É muito bonito. Se você for comparar, como você estava falando, que não pode. Comparar a região de Santos com Campinas, como o Santos avançou. O Santos já tem o seu plano, o desenvolvimento metropolitano, de ocupação do espaço aéreo, da Blablabla. Porque para o povo, eu entendo que precisa ter planejamento para o povo, não resolveu o problema. Mesmo o VLT, escuto falar em VLT, acho que o Edmur ainda era vereador. É se acabar com o TIM, que funcionava para o VLT, e até hoje não acabou a obra do VLT, vamos falar a verdade. A obra não acabou. Ainda falta chegar ao fim da primeira fase para se fazer a segunda. Vai ser mais 20 anos para se fazer a segunda fase até o porto ali do VLT. Eu acho que o que se tem que aproveitar a data, que é importante, foi um passo feito há 20 anos atrás, mas e fazer essa reflexão séria. Por que
uma atitude, que criar o Condesb, criar a GEM, é uma atitude para descentralizar poder, como eu falei na abertura, eu acho válido. Porque essa atitude de descentralizar poder, na prática, não agilizou a máquina pública e mais a solução dos problemas, na prática, não estou falando a parte do planejamento, que realmente precisa e é feito bem feito na GEM. A solução dos problemas regionais na prática continuam tão morosos quanto antes da GEM. É isso que é difícil Aldo, deixa eu entender. só colocar uma coisa, aproveitar que o Edmur está aqui e fazer uma justiça ao Edmur. Sim. Nós tínhamos anteriormente, até quando o Edmur foi diretor executivo, nós éramos subordinados à Secretaria do Planejamento. Por obra e graça da insistência do Edmur, e eu vou dar esse crédito, é que nós tínhamos que ter dentro do gabinete do governador alguém com a visão de região metropolitana. E o Alckmin recebeu, tanto que o Edmur está lá. Nós tínhamos tido um secretário que foi o primeiro de todos, que foi Almino Afonso, lá atrás, quando foi criada isso aí, que depois desmontou por questões políticas, né? Porque a influência dele era muito grande, não estava ainda consolidado. Então, assim, nós começamos a nos reportar à Secretaria do Planejamento. Eu cansei de fazer reunião com o secretário. Quando o Edmur saiu, o Edmur insistiu, né? Insistiu de que nós tivéssemos, e houve o acolhimento do governador. Eu conversando com o governador numa das visitas que veio aqui, ele mesmo já tinha mostrado interesse em ter uma visão mais direta da região metropolitana. Então, o Edmur foi para lá, hoje faz esse trabalho. Agora, entendam também que não é a região metropolitana não se dá por instalar de dedo. As decisões do governo ainda são extremamente morosas. Eu concordo com o Aldo. Nós não temos todos os polos de decisão aqui ainda na região. Então, nós estamos falando de habitação, tem que correr lá. Nós estamos falando de educação, tem que correr lá. Toda a justiça ali de Edmur, que é como você me colocou, um baluarte, mas eu me recordo, alguns anos atrás, o Heraldo vai lembrar, porque cobria a Câmara de Santos comigo, de uma proposta que, na época, eu achei um absurdo, hoje eu já não acho tanto, do nosso saudoso vereador, não saudoso porque não morreu, ainda está aí, agora está assumindo o Jabaquara, essa bucha aí, o Adelino Rodrigues, que queria criar o estado da Baixada Santista do Litoral. Será que estava tão errado assim? Porque não anda. Bom, mas nesse sentido, a região da metropolitana, ela tem a sua força, que deve ser representada pelos prefeitos. Os prefeitos têm que exercer... Que também não participam da agenda mas do eles têm que Condesb. exercer, não adianta. Não sou O amigo do prefeito governador, não de vou. São Vicente pedir problema, por exemplo, na saúde, exclusivamente para ele. Quer dizer, tem que ser uma junção, e claro, e nesse sentido que eu vejo é que a proposta tem que ser conjunta mesmo. Senão, não vai surtir efeito. Edmur. Olha, eu acho que é preciso, Aldo, acender uma vela. Não basta amaldiçoar a escuridão. Não, claro que não. Né? Compreendo, evidentemente, essa visão, eu diria, mais crítica, né, que você apresenta com relação aos resultados que nós temos com relação à nossa região metropolitana. Agora, é preciso ter muita clareza que a transformação de uma região dentro desta unidade regional significa o quê? Significa que vem a ser a criação de um instrumento. Isso é um instrumento. O Conselho de Desenvolvimento, composto pelos prefeitos, né, e pelos representantes do Estado, é um instrumento de quê? De debater, né, as prioridades que devem ser executadas e como metas devem ser perseguidas também, né, para que, então, de fato, a região metropolitana tenha o sentido que você quer dar. Né? Hoje, tudo aquilo que acontece no estado de São Paulo, é claro, é o que há de melhor no Brasil, né, sob todos os aspectos, aquilo que você possa imaginar. Então, as experiências que estamos realizando aqui no estado de São Paulo, como eu disse anteriormente, é modelo para o Brasil e para a América Latina. É modelo. Claro, mas nós sabemos onde o calo nos aperta. E aí nós temos que ter uma visão mesmo diferenciada, temos que avançar, temos que pensar
mais adiante. Eu penso que nós estamos dando um passo agora, nesse momento, extraordinário, que decorre da elaboração de um projeto de lei que o Estado de São Paulo teve uma participação decisiva, que foi a criação do Estatuto da Metrópole, sancionado em janeiro do ano passado pela Presidência da República. A partir do ato de sanção da Presidência da República do Estatuto da Metrópole, foi deflagrado um processo, principalmente no que diz respeito a uma questão de planejamento, claro, né? Eu quero até abrir aqui um parênteses a esse respeito, da importância do planejamento, né? Certamente, se há mais tempo atrás, né, nós tivéssemos essa visão de planejamento regional, nós não teríamos uma cidade como São Vicente, né, com 50% praticamente de sua população morando em palafitas, morando em áreas absolutamente degradadas. São Vicente é um exemplo de que o país vai errar, é a primeira cidade do país. Mas essas decisões foram equivocadas do ponto de vista do planejamento lá atrás. Sim. Lá atrás. Agora nós temos que corrigir esse caminho, essa rota. Né? Hoje nós temos Cubatão. Claro, Cubatão, mesmo Guarujá. Sem dúvida. Mesmo Guarujá. Para vocês terem uma ideia da dimensão, o mundo ele está buscando esse caminho da integração. Nós temos hoje 41% da população mundial que mora nessas regiões conurbadas. Né? E no Brasil isso não é diferente. É um fenômeno que ocorreu há décadas atrás, quando os maiores problemas do país estavam concentrados nas áreas rurais. Naquela época não houve o desenvolvimento de uma política de fixação do homem na terra e começou então nós começamos a viver o fenômeno do êxodo rural. E aí então essas manchas nós temos hoje no Estado. Né? Bem, mas queria concluir, então, voltando aqui ao pensamento anterior. Né? O Estatuto da Metrópole está propiciando que a gente debata a elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, chamado PDUI. Bem, muita gente vai falar, bom, mas é mais um plano, o plano não dá certo, não vai para frente, isso vai ser engavetado. A diferença, nesse momento, a respeito desse plano de desenvolvimento urbano integrado, qual é? É que esse plano vai se tornar uma lei. Vai ser lei. Ao final, ele é elaborado, vai ser submetido ao Conselho de Desenvolvimento, isso para o país inteiro. Nós temos hoje no Brasil 60 regiões metropolitanas. Elaborado o plano pelas áreas técnicas, a Implasa tem dado um suporte extraordinário aqui também para a Baixada e para o Estado inteiro, a Subsecretaria também. Elaborado o plano, esse plano vai ser debatido no Conselho de Desenvolvimento, deliberado pelo Conselho de Desenvolvimento, nós vamos entregar ao governador, o governador vai assinar o projeto de lei e encaminhar a mensagem para a Assembleia Legislativa. Tomada a decisão na Assembleia Legislativa, isso vai se tornar lei. Vai dizer que, se não for aplicado aquele planejamento regional, né, é como se fosse o plano diretor metropolitano dessas regiões, se não for aplicado, os prefeitos, os agentes públicos envolvidos serão responsabilizados. Então, isso é um diferencial extraordinário. Significa o quê? Que a gente vai estar pensando, né, nas prioridades, nos campos funcionais da saúde, meio ambiente. Nesses dias, na reunião do Condesb, falei sobre isso. Nós temos que ter uma definição clara a respeito da destinação final do lixo. Né? Essa temática antiga, nós temos que romper com esse tabu. E não é só aqui na Baixada Santista, em todas as outras regiões. Na área de segurança pública, nós estamos tendo um avanço extraordinário. Criamos o GAMESP, que é o Gabinete de Ações Metropolitanas de Segurança Pública. Pela primeira vez, a gente está discutindo a política de segurança pública dentro de uma visão regionalizada, com a participação da Polícia Federal, do Comando da Polícia Militar, do DEINTER daqui da região, com áreas sociais. Ou seja, existe esse esforço. Né? Nós estamos fazendo um esforço enorme a esse respeito. Agora,
Claro, De a boa. agência metropolitana, para concluir esse pensamento, a agência metropolitana, o Conselho de Desenvolvimento, nós não temos o recurso, Sem dúvida. tá certo? Porque a minha pasta é uma pasta meio, é uma pasta de interlocução, é uma pasta de juntar, de unir as pontas existentes dentro do governo do Estado e nas regiões, evidentemente, para que essas metas sejam claramente definidas. Não é? Esse é o meu papel. Então, nós estamos dando passos importantíssimos. Acho que, apesar de certas dificuldades, nós temos hoje, Aldo, muito o que comemorar na Baixada Santista. Mas reconheço também que nós temos muito ainda a conquistar. Vamos falar mais um pouquinho de metropolização no próximo bloco, mas agora a gente faz um intervalo e continuamos o debate. Bom, muito bem, já de retorno aqui para o terceiro e último bloco, já vamos às participações dos telespectadores, né, Camila? Isso mesmo, Heraldo. A Noemi Macedo diz ao Edmur Mesquita: a região metropolitana foi criada há 20 anos. Acontece que nesses 20 anos nós ainda não temos uma definição do que é essa região metropolitana. Não temos ação concreta, principalmente na área da saúde. Santos recebe doentes de toda a região e nenhuma das instituições de saúde são ressarcidas desses valores. Sobrecarrega a rede e os políticos não se unem para cobrarem uma solução. Qual é o grande benefício da região metropolitana? Ele finaliza perguntando. Olha, nessa questão da saúde, não é? Se bem que ao final da pergunta e da observação da Noemi, ela volta o pensamento para o município. Né? Qual é a lógica da região metropolitana? É aquela velha tese, a gente não pode olhar só a árvore, temos que olhar ao redor da árvore, temos que olhar a floresta como um todo. Na área da saúde, há uma visão estratégica a esse respeito que está sendo implementada aqui na Baixada Santista, de tal maneira que as estruturas que nós dispomos, sejam elas pertencentes ao Estado ou pertencentes aos municípios, a gente tem essa visão estratégica de desenvolver essa política de saúde no âmbito de cada micro-região da Baixada Santista. Então, vou citar aqui um exemplo. O Hospital de Itanhaém, que está sendo agora ampliado, é um hospital público do governo do Estado de São Paulo e será inaugurado, enfim, creio que daqui a 1 a 2 meses aproximadamente. Com isso, o atendimento que será dado àqueles que necessitam de ter acesso a um leito de qualidade, precisam fazer cirurgias de alta complexidade, poderão se socorrer do Hospital de Itanhaém, que vai ter essa abrangência de atendimento às cidades de Peruíbe, Itanhaém, naturalmente, e Mongaguá. Então, esse hospital vai servir basicamente esses pacientes desses 3 municípios no âmbito do litoral sul. Vindo mais para cá, para a área central da região metropolitana, nós temos a cidade de Praia Grande, né, que já tem uma estrutura importante já criada, e lá nós fizemos um investimento na criação do AME, que é o Ambulatório Médico de Especialidades, que são feitas cirurgias de pequenas complexidades para cerca de 17 itens aproximadamente, e atende, portanto, a cidade de Praia Grande e também a cidade de São Vicente. Temos uma situação um pouco mais difícil e complexa com relação a São Vicente, né? E agora também a Cubatão, porque também, claro, para o governo do Estado de São Paulo, para que ele faça investimentos nessa área da saúde, é preciso que o processo de gestão dessas estruturas seja um processo bastante eficiente. Vindo aqui para Santos, o Hospital dos Estivadores, né, que é um hospital municipal, o governo do Estado de São Paulo investiu já cerca de 25 milhões de reais, vai participar do processo vai participar do processo também de liberação de recursos para o custeio do Hospital dos Estivadores, e que irá abrir cerca de 130 leitos novos para essa micro-região que compreende Santos, Guarujá, Cubatão e também o município de São Vicente.
E mais, para, eu diria, a partir de Guarujá, nós inauguramos um novo hospital na cidade de Guarujá, né? Também o AME, uma parte do AME foi instalada naquela cidade para atender, basicamente, portanto, aos munícipes de Guarujá e também Bertioga. Então, isso foi olhado de forma estratégica, né? Isso faz com que a gente pense a saúde regionalmente. Não é fácil, claro que não, né? É um desafio permanente, mas do ponto de vista de saúde, as pesquisas que são feitas hoje aqui na Baixada Santista, a saúde já não é o primeiro item de demanda ou de reclamação dos moradores dessa região. É sinal que essa visão estratégica desta política de saúde tem funcionado hoje na Baixada Santista. Mais participação? Uriel Vilas Boas pergunta que atitude poderia ser tomada para que os municípios da região metropolitana atuassem em conjunto buscando soluções como na questão da saúde, segurança pública e da retomada do funcionamento da Uzi Minas. Peraí. Olha, eu acho, Uriel, que primeiro, eu vou até aproveitar a pergunta anterior da nossa querida Noemi, é assim, a maior dificuldade é que o munícipe, de qualquer município, consiga pensar metropolitanamente. Esse é o maior problema. Então, nós cobramos aqui na minha porta. Não tem hospital na minha cidade. Ora, isso é um processo cultural, é um problema cultural, que essa população vai acabar um dia entendendo o que é viver numa região metropolitana. Então, o que o Uriel está perguntando aqui, o problema da Uzi Minas, mais do que ninguém, ele sabe, e nós até acompanhamos, que é uma questão metropolitana. Até porque a Uzi Minas, e como toda a dificuldade de Cubatão, foi gerada por quê? Porque foram implantadas indústrias, sem moradia, sem nada, e aquilo afetou a Serra do Mar, que o Edmur falou aqui. Tanto que virou área de interesse. Se você nacional. pegar a área continental de São Vicente, quer dizer, todos eles abasteceram as indústrias. Isto é um problema metropolitano. Então, nós precisamos começar a raciocinar metropolitanamente. Senão, não vai adiantar absolutamente nada. Não adianta nós ficarmos reclamando do hospital da minha cidade. Entendeu? Eu tenho que pensar... A culpa é dos políticos, sabe por quê? Porque são os primeiros a vir aqui na TV e falar, eu pago a conta de São Vicente, eu pago a conta, meu governador me dá dinheiro para fazer. O problema são dos políticos. Mas por isso que eu estou dizendo que é cultural. Você vai ter que evoluir nisso. Eu queria aproveitar que o tempo corre e aproveitar que o Edmur é o coordenador regional do PSDB, a gente fala de política também, né? Senão a política não muda. Um minutinho para concluir esse tema, né? Veja a crise lá de Cubatão hoje, do hospital. Sim. O hospital modelo, aliás, um excelente hospital, sem inclusive. dúvida. Mas, na medida que não teve uma gestão eficiente, né, produziu essa crise que nós estamos vivendo. Isso atinge não tão somente a cidade de Cubatão. Lógico. Né? Outras pessoas de outras cidades também são atingidas por conta dessa gestão, enfim, que na verdade foi muito comprometida. Nós temos aqui o hospital em Santos, que serve, que eu diria que é o Guilherme Álvaro, que é um hospital de clínicas hoje. Atende a região inteira. E o Vale. Né? E do Vale do Paraíba, do Vale do Ribeira também. Né? Então, esses passos estão sendo dados. Eu sei que a velocidade não é aquela que nós gostaríamos, né? mas estão sendo dados. Edmur, o tempo corre e você é coordenador regional aí do PSDB. Eu queria entender algumas coisas. O que aconteceu com o PSDB em São Vicente? Tinha uma comissão provisória, tiraram, botaram o Pimentel em uma outra, e de repente o tesoureiro do Pimentel, que é assessor, que é ligado lá, não sei se é assessor, lá do Bruno Covas, está no gabinete do Marcelo Del Bosco, que é opositor ao PSDB aqui. Que bagunça é essa? O povo não consegue entender. Você vê que o mundo da política tem um empoderado, não é? É um problema. Bom, nós tivemos, naturalmente, lá algumas dificuldades no PSDB de São Vicente. Foi criada uma comissão provisória, houve alteração nessa comissão provisória.
esse episódio a gente vai ter que depois discutir e construir um outro caminho na cidade de São Vicente, né? Mas claro que eu estou muito atento a isso, tenho conversado com todos os militantes do partido de São Vicente, isso também tem sido objeto de reflexão junto com o Papa, junto com o Bruno também. Agora, claro, o foco é a realização das convenções. Nós teremos agora, no final de semana, praticamente quase as convenções a serem realizadas em todas as cidades. E no caso de São Vicente, especificamente, o PSDB vai fazer a indicação, inclusive, também do vice, né? Mas acho que é a única cidade que o PSDB não tem candidato. Não, já indicou, prefeito, eu acho que até já indicou. Eu acho que já indicou. Segundo as informações, parece que um médico, não me recordo o nome agora, que veio para o PSDB. Não Henrique posso Marques? revelar isso agora. Isso daqui que a gente viu aqui na mensagem agora? Henrique Marques, que mandaram aqui. Então já está um nome correndo que seria... Tem outros nomes, do né? PSDB. Do Do PSDB. PSDB. O PSDB vai fazer a indicação. Não, coliga com o PMDB. Coliga com o PMDB, com o PSB e tantos outros partidos. E tá acertado aquela o vice. ampla coligação também lá de aqui São em Vicente. Santos, Sim, está definido o vice. Quer dizer, está definido assim, que nós faremos vice a é do partido, indicação, vai será do indicar. partido. Mas tem 3 nomes que são cogitados para... Só para perguntar de assumir Santos, isso. aqui em Santos a tendência, pelo que está se falando, é ter chapa pura mesmo. Apesar de ter quase 20 partidos apoiando a reeleição do Paulo Alexandre Barbosa, a tendência é ter uma chapa pura tucana, é isso? Um minutinho para encerrar, Edmur. Olha, é importante destacar que, do ponto de vista do PSDB, claro, o partido que eu sou fundador e faço também a minha militância política, apesar da idade, não é? Mas estou muito jovem do ponto de vista interior. E nós vamos crescer aqui na Baixada ainda mais, não é? Nós vamos crescer, nós vamos fazer, provavelmente, o prefeito de Bertioga, chances são muito positivas. Guarujá, estou numa expectativa também interessante, não é? O nosso candidato lá, o Benzi, tem chances reais de ir para o segundo turno. Aqui em Santos, o Paulo Alexandre, em função do seu belíssimo governo, claro, não terá nenhuma dificuldade de se reeleger, vai se reeleger no primeiro turno. Mongaguá, o Arthur, participei lá da convenção do Arthur, impressionante, são 11, 12 partidos coligados. E tem aí, o Marco Aurélio também tem feito um belíssimo trabalho. Em Peruíbe, o Luiz Maurício, advogado, foi presidente do OAB, também tem grandes chances. Nós vamos ampliar aquilo que nós conquistamos na última eleição. Tenho absoluta convicção disso. E o Mourão na Praia Grande, né, certamente será reeleito também no primeiro turno, também realiza um trabalho extraordinário já há algum tempo. Então, nós temos uma visão de conjunto, achamos que é muito importante, claro, a vitória em todas essas cidades, até para construirmos um processo político, né, que nós estamos envolvidos, que é com o governador Geraldo Alckmin. Apostamos muito na possibilidade do governador ser o nosso candidato à presidência da República. Então, tudo isso, essa é uma mobilização que faz parte, que integra um grande projeto mais à frente, que é a vitória do Geraldo Alckmin para o bem do Brasil, como nosso presidente. Bom, estamos encerrando, mas fica aqui já a convocação do Edmur para que ele venha falar aqui de política, naturalmente, antes das eleições, né? Então, agradeço ao Edmur, agradeço ao Aldo, professor Iberê, Camila, e amanhã estaremos aqui novamente. Muito obrigado.